Jair Bolsonaro coloca a Polícia Federal na cola de Ciro Gomes. Motivo? Uma entrevista dada por Ciro Gomes a uma rádio local. Ciro Gomes é alvo da Polícia Federal porque andou criticando o presidente Jair Bolsonaro, coisa que ele faz todos os dias. É oposição, tem que fazer. Você já ouviu falar de gente respondendo a inquérito por criticar o presidente Jair Bolsonaro. E eu sei que se você é um democrata, você acha essa uma prática abusiva, autoritária. Acontece que dessa vez a coisa é até mais grave, mais autoritária, mais esquisita também. É que no caso do Felipe Neto, quem tomou a iniciativa foi um delegado bolsonarista lá que ultrapassou as atribuições dele. Bolsonaro solicitou ele mesmo a abertura de um inquérito contra Ciro Gomes e ele usou a alta hierarquia da República para fazer isso. Quer dizer, estão usando mesmo a alta hierarquia do governo federal para proteger de críticas não o governo, mas o governante, o que é bem pior. Beleza, é verdade que o Ciro Gomes é um alvo fácil para esse tipo de coisa, porque ele fala o que ele quer, ele fala o tempo todo, a língua dele é realmente solta. Não por acaso, o Ciro Gomes acumula por baixo uns 70 processos contra ele. É uma vida jurídica intensa, tumultuada, digamos. Mas ao que consta, o Ciro Gomes nem se importa. Na reportagem do Estadão, que fala sobre esse novo inquérito que foi aberto contra ele, o Ciro Gomes aparece dizendo: "Fui informado da abertura desse inquérito há cerca de 10 dias. Estou pouco ligando." O mais interessante dessa história toda é que a entrevista que gerou o processo foi concedida em novembro de 2020 por um jornalista, por um radialista chamado Isaías Nicolau. O Ciro Gomes chamou Bolsonaro de ladrão e disse que foi Bolsonaro quem ensinou os filhos a fazer lá as rachadinhas. Rachadinha que você também pode chamar de peculato ou corrupção. E aí, meses depois do Ciro Gomes ter dito tudo isso, o UOL publicou uma série de reportagens mostrando que sim, existem fartos indícios fortíssimos de que Bolsonaro tenha mesmo praticado rachadinha quando ele era deputado. Quer dizer, existem indícios sim de que Bolsonaro seja ladrão. Com a minha vivência. Então vamos lá, breve comentário sobre Luciano Huck, seus possíveis adversários. Luciano Huck, o governador de São Paulo, Dória, o Sérgio Moro e o Bolsonaro. O Bolsonaro, para mim, é um boçal irresponsável e criminoso. Eita. E ladrão. Ele é ladrão, os filhos são ladrão, ele corrompeu os filhos desde pequenininho. E eu estou dizendo aqui no Isaías Nicolau e ele não me processa. Por quê? Porque eu tenho documentos para provar o que eu estou dizendo. Bom, como as notícias mais recentes comprovam, essa coisa aí de não serei processado não se confirmou. E de novo, esse inquérito pode ser bom, se não para o Ciro Gomes, pelo menos para o Brasil, porque coloca a corrupção da família Bolsonaro em pauta. Que é o que eu estou dizendo, eu ser o cara mais experiente, eu fui deputado no mesmo tempo do Bolsonaro, o meu deputado federal, e lá a gente sabia que o Bolsonaro tinha 5 funcionários fantasma, uma delas era a filha desse Queiroz, que é um bandido que tem 10 mortes nas costas, esse Queiroz aí, né? Pois bem, a filha dele chama Natália, eu tenho todo o documento, vivia no Rio de Janeiro e assinava os recibos e o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. Nesse ponto, o Ciro Gomes pode ter sido um pouco impreciso, porque talvez não sejam só 5 pessoas que receberam salários sem trabalhar no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Nas descobertas mais recentes, feitas pelo UOL, mas tem pelo menos mais meia dúzia. Sabe Deus o que tem mais para descobrir? Pô, tô esquecendo da família da ex-mulher dele, então esquece, é muito mais meia dúzia. Se você agora estiver duvidando disso, entre na internet e compare os gastos, tá tudo no portal da transparência. Os gastos do deputado Ciro Gomes, do meu gabinete, com os gastos do gabinete do Bolsonaro. Então você vê, eu gastava 400, 500, 600 reais de gasolina por mês, R$1.000, 800 reais por mês. Bolsonaro chegou a gastar R$42 mil no fim de semana. Tudo falso, ele pegava recibo falso e botava o dinheiro no bolso. Isso eu estou cansado de saber, todo mundo sabia lá disso em Brasília. E ele ensinou isso para os filhos, agora estão denunciados. De fato, o superfaturamento da gasolina está amplamente documentado. Isso foi descoberto pela agência de jornalismo investigativo Spotlight, que revelou os documentos, então a gente sabe inclusive o CNPJ de quem ajudou o Bolsonaro a superfaturar a gasolina. Um outro escândalo envolvendo o gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, o do auxílio moradia. Pois é que quando você é deputado, você tem direito a uma grana para se estabelecer, para morar em Brasília.
Mas se você tem um imóvel na capital federal, aí o correto é que você abra mão desses recursos, até por respeito ao contribuinte. E a gente sabe, está documentado, que Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, os dois juntos, usaram essa grana, mesmo tendo imóveis em Brasília, e eles conseguiram retirar da Câmara dos Deputados, desse jeito, pelo menos 730 mil reais. O que é que Bolsonaro fez com essa grana? Bom, em 2018 ele deu uma resposta lá. E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, a resposta que você merece. Ciro Gomes pede para ser processado pelo Bolsonaro. Aí Bolsonaro me processa. Se você tiver vergonha na cara, não pode deixar um cara como eu dizer coisas tão duras, tão graves e tão sérias e não me chamar para responder na justiça.